A família como vai? Meu irmão, venha e responda. Olá, querido irmão, querida irmã, estamos aqui mais uma vez com o nosso programa E a Família, como vai? Esse programa vai ao ar pela Rádio Alvorada FM 106.3, a Rádio da Família, às 9 horas da manhã no sábado, mas fica disponível como podcast nas plataformas onde a Rádio Alvorada está presente com seus canais. Você pode acompanhar pelo Spotify, você pode acompanhar também no YouTube essa programação, não somente deste podcast A Família Como Vai, mas de outros podcasts que a Rádio Alvorada tem disponibilizado nas plataformas. E é uma alegria ser a sua companhia, onde quer que você esteja, no momento em que você esteja acompanhando esta nossa programação, sempre feita com muito carinho. E aquele convite, curta, compartilhe, pegue esse link, encaminhe nos grupos que você conhece para que outras pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Você se transforma num evangelizador, numa evangelizadora. E nós vamos, neste programa de hoje, dar continuidade àquilo que nós começamos na semana passada, quando falávamos a respeito da realidade do encarceramento, a realidade das prisões, das penitenciárias, dos distritos, toda essa realidade que é assistida pela nossa igreja e onde ali também estão famílias com suas dores, com suas esperanças. Muito significativo que o último evento do jubileu de esperança que nós estamos vivendo, tenha sido em Roma o Jubileu dos Encarcerados. Domingo passado, nosso querido Papa Leão XIV esteve junto aos encarcerados. E não é bom que esqueçamos também que a abertura do ano jubilar feita pelo Papa Francisco aconteceu nas portas da Basílica de São Pedro e na porta do Pai Nosso, na penitenciária da cidade de Roma. Então, esta realidade dos encarcerados, ela está muito presente na vida da nossa igreja, ela está muito presente no Evangelho, quando se fala no próprio anúncio do advento que os presos serão libertados. E foi assim que Jesus falou também na sinagoga de Nazaré. E é assim que seremos julgados no amor, quando nos apresentarmos e uma das perguntas é: eu estava nu, você me vestiu? Eu estava preso, você foi me visitar? Então continuamos abordando essa realidade e conosco Cristina, que é da Pastoral Carcerária, que desenvolve esse trabalho aqui na nossa arquidiocese e que novamente se dispôs a estar aqui conosco. Cristina, seja bem-vinda aqui conosco novamente e eu gostaria que hoje você aprofundasse um pouco mais essa realidade das famílias dos encarcerados neste contexto do nosso programa. Bom dia, Duli, é um prazer estar aqui de volta, justificando que a nossa amiga Valéria, que esteve no outro programa, não pôde estar aqui hoje conosco, mas a gente está aqui para falar um pouquinho dessa realidade. E quando a gente fala em família, é uma situação assim, muito delicada dentro do sistema, porque família, a família não cometeu um crime. A família, na realidade, ela está como apoio àquela pessoa que cometeu algum deslize, algum problema com a sociedade, que foi condenado, né? E por isso está cumprindo a pena, né? E nós, como cristãos, não podemos olhar para essa pessoa com um olhar de reprovação, com um olhar de pedir, de vingança, né? Porque eu acho que o nosso Deus não é um Deus da vingança, é um Deus da reconciliação, que busca a proximidade, né? E as nossas famílias sofrem muito nas nossas comunidades, né? Então você que está nos ouvindo, com certeza você conhece alguém que tem um parente que está detido. Seja um filho, seja um neto, seja o marido, seja uma filha, né? E essas pessoas, muitas vezes, são cobradas pela sociedade, né? São cobradas como se elas fossem culpadas pelo que aconteceu com o seu parente, com aquela pessoa que cometeu o delito, né? Então, assim, é o que a gente pede, né? Quando você se deparar com uma dessas famílias, acolha.
acolha no sentido de trazer para o meio, porque são pessoas feridas, né? Muito feridas, porque na realidade ninguém gostaria de ver um parente preso, né? Porque isso dói, corta o coração, corta a nossa alma, né? Porque nós não fomos criados para a prisão, nós fomos criados para a liberdade. E no dia a dia a gente percebe pelo falar das nossos familiares, né, das pessoas com as quais a gente convive, o quanto que elas são abandonadas. E muitas vezes elas têm que viver escondidas dentro dos seus bairros, né? Não dizem, né? Não dizem que tem um parente preso, porque senão elas vão ser discriminadas, vão ser condenadas, vão ser... as pessoas querem vingança contra essa família que não cometeu mal nenhum, a não ser ter um filho que muitas vezes saiu do caminho, né? Mas que pode voltar a qualquer momento, né? Então, nessa perspectiva que a gente pede, porque as crianças sofrem na escola, né? Porque sempre são apontados como o filho do bandido, o filho, né? Então, assim, a gente tem esse cuidado de acolher, de estar próximo, de ouvir as angústias dessa família, que são famílias sofridas, muitas vezes, que já vêm com problemas de muito tempo, né? De filhos que entraram na drogadição, que é uma doença que está aí, que todos nós estamos sujeitos, qualquer família está sujeito de ter alguém na família, né? E que vem lutando a vida inteira, né, com esse membro da sua família, e que no final ele acabou chegando no sistema penitenciário, né? Então a palavra seria essa palavra, né, finalizando esse bloco, acolhimento. Acolhimento e escuta. Exato. Acho que é o mais importante, se nós poderíamos resumir dessa forma, né? Com certeza. Tá certo. Nós vamos para o intervalinho, já voltamos para continuar falando dessa realidade do encarceramento e as famílias. Estamos de volta, querido irmão, querida irmã, retomando esse papo com a Cristina, da Pastoral Carcerária. E agora, Cristina, a minha pergunta para você é, já são tantos e tantas décadas, né, suas trabalhando na Pastoral Carcerária. Com certeza, muitas histórias impactaram a sua vida e que de alguma maneira fizeram com que você crescesse como pessoa, como cristã e passasse por um processo também de conversão, com certeza, porque todos nós estamos nessa caminhada de conversão. Você gostaria de destacar alguma história em especial que realmente marcou a sua trajetória dentro da Pastoral Carcerária? Olha, são muitas histórias, Duli, mas assim, eu me lembro muito bem que ela é bem recente, né? Tá aqui. Nós tivemos um caso de uma jovem que morava em Londrina, casou, veio morar em Londrina, mas a família era de fora. E essa jovem, por questões aí da vida, acabou sendo encarcerada. E a mãe, que morava no centro-oeste do Brasil, largou tudo que tinha lá, família, casa, trabalho, e veio para acompanhar a filha aqui. Falou, não vou deixar minha filha sozinha, né, nesse fim de mundo, né? E veio. Aí quando ela chegou aqui em Londrina, a igreja de lá já fez o contato conosco pedindo para acolher, né? E ela chegou aqui na cidade sem trabalho, sem casa, sem nada, só com a malinha na mão, né? E aí ela teve muita dificuldade na cidade, muita, né? Imagina, você largar toda a sua vida e vir para uma cidade desconhecida, né? E ela permaneceu aqui. E durante esse período que ela permaneceu na cidade, ela foi acolhida pela Pastoral Carcerária. Inclusive, não é prático, não é da nossa rotina, mas a gente acabou dando um abrigo para ela em algum espaço, né, para que ela pudesse pelo menos ter o teto para ficar, né, até ela arrumar trabalho. E daí nós tivemos uma experiência até exitosa, muito bonita, né? Porque aí essa jovem, ela tinha uma pena muito longa, mas muito longa mesmo, né? E ela, dentro do sistema, ela estudou
E daí ela passou na faculdade, né? Fez vestibular e passou, e o juiz autorizou ela a fazer o curso mesmo na cadeia. Conforme ela foi evoluindo, aí o juiz resolveu liberá-la com tornozeleira. E a mãe aqui, presente, o tempo todo acompanhando. Aí quando liberou, foi morar com a mãe aqui na cidade, num quartinho, né? E continuou o curso. E agora, recentemente, o juiz liberou da tornozeleira. Aí as duas puderam retornar para a cidade de origem e a mãe retornar para os contatos, para a família, né? Porque ela ficou aqui sem ninguém, né? E a família dela aqui na cidade tornou-se a pastoral carcerária e a igreja. Né? Então, assim, a gente foi... E é uma experiência muito exitosa no sentido que, assim, as paróquias que nós procuramos, então a gente precisou de muito apoio das paróquias, né? Do padre, porque teve algumas situações que o padre teve que assinar documentos para que essa menina pudesse, por exemplo, na Semana Santa de um ano, lá nós precisamos, a menina queria participar das celebrações da Semana Santa, mas ela estava de tornozeleira, não podia, porque tem a restrição, né? E nós procuramos a paróquia, onde ela morava, o padre assinou, então assim, nesse sentido a gente se sentiu acolhido, e é essa experiência que a gente quer que se multiplique, né? Que a nossa igreja receba com as portas abertas, dê apoio, busque, né? Esteja junto dessas pessoas que nos procuram. Tá certo, Cristina. E agora eu vou pedir que você compartilhe conosco, para você, como pessoa, como cristã, o que tem sido essa experiência da pastoral carcerária na sua vida? Então, para falar um pouquinho sobre a minha experiência pessoal, eu não posso deixar de resgatar a história da minha vida, né? Então, assim, eu nasci num bairro muito pobre, né? Na realidade era uma favela, né? Que hoje até nem existe mais, né? Que era ali na Vila Nova, chamava Maloquinha, onde eu nasci. E eu cresci com muitas pessoas, muitos amigos, muitos vizinhos. E durante o processo do meu crescimento, eu tive uma mãe e um pai muito presente e muito exigente e que cobrava muito a questão da formação, embora eram analfabetos, mas eles cobravam muito a nossa participação na escola, né? E eu tive a oportunidade, terminei uma faculdade, né? E quando eu fui trabalhar no presídio, eu olhava para aqueles jovens que estavam lá, muito parecido comigo. Eram pessoas pobres, negras, né? E que talvez não tiveram a mesma oportunidade que eu, né? Então, eu, enquanto pessoa, né, eu não acho assim que eu me sinto na obrigação de estar junto e buscar perspectiva de mudança de vida, né? E essa perspectiva, ela se dá a partir da oportunidade que essas pessoas têm, né? Então, oportunidade de estudar, oportunidade de fazer um outro percurso na vida delas. E a gente vê isso muito forte no presídio, quando a pessoa tem a oportunidade de, dentro do presídio, fazer um curso, terminar o primeiro grau, que muitas vezes não conseguiu na rua, né, por várias razões, e se encanta com a educação, se encanta com o trabalho, né? Ontem eu estive na PEL 1, num café da manhã, para 17 pessoas que estão detidas, mas que estão hoje fazendo o trabalho de manutenção das unidades penais aqui de Londrina. Então são trabalhadores, eles saem de manhã, vão, desenvolvem a atividade, retornam para a cadeia no final da tarde. E foi muito interessante ouvir assim deles, né, o quanto que eles se sentem importante em construir e fazer alguma coisa pela nossa sociedade. Então, acho que isso é o que engrandece essas pessoas, você der oportunidade, né? Claro que tem um ou outro que não, mas a grande maioria quer sair desse mundo. Tá certo. Muito obrigado pela sua partilha. Daqui a pouco nós continuamos, tem mais coisa bonita para a gente conversar sobre essa realidade. Família que reza unida sempre
prestará. E voltamos com o nosso programa A Família Como Vai, nosso podcast que você encontra também nas plataformas e é convidado a curtir, compartilhar, colocar aí para que outras pessoas possam acessar esses conteúdos relevantes, esses conteúdos que trazem um aprofundamento da vida de igreja, um aprofundamento da vida de família. Transitamos aí por caminhos onde muitas vezes não somos acostumados, né? Como, por exemplo, este tema do encarceramento, da pastoral carcerária, do acompanhamento destas pessoas encarceradas e também das suas famílias. Muito bem, Cristina, estamos chegando no último bloco do nosso encontro aqui e eu gostaria que você nos orientasse com relação a duas coisas. Primeiro, pessoas que estão acompanhando o nosso programa, o nosso podcast e que de repente tem algum familiar ou alguma situação que envolve encarceramento e que de repente se sentiu motivado a buscar o apoio da pastoral carcerária, a buscar algum tipo de orientação. Então, como é que é feito esse trabalho, Cristina? Quando as pessoas precisam de nós, enquanto pastoral carcerária, a gente está sempre à disposição, né? Mas nós temos aí alguns limites por conta do grupo de pessoas, nós somos voluntários, né? Mas, assim, o caminho é procurar ou o centro de pastoral, a Mitra aqui da Arquidiocese, ou a sua própria paróquia, porque aí a paróquia chega até nós, né? E nós vamos acompanhando e dando todas o que é possível ser feito naquele momento, né? E a gente normalmente busca entrevistar essa família, estar mais perto, porque nós trabalhamos muito com a perspectiva da justiça restaurativa, né? De ouvir e entender e a partir daí tentar estar junto. Uhum. Então essa acolhida existe, as pessoas podem procurar o nosso centro de pastoral aqui, do lado da Rádio Alvorada, né? Isso. Eu posso dizer que a própria Rádio Alvorada também, se você vier aqui, a Vilma vai ter condição também de te dar uma orientação de como você buscar esse apoio. E a paróquia, né? A paróquia realmente é um lugar interessante. Deixe lá a secretária paroquial, ela se encarrega de buscar lá no livrinho da nossa arquidiocese o contato da pastoral e aí pode encaminhar. Agora, a outra situação, Cristina, que eu queria ver com você é com relação a quem de repente se sentiu tocado, se sentiu chamado a se envolver no trabalho da pastoral carcerária, né? As tantas formas que existem e que você pode descrever como participar e como encontrar vocês também. Então, essa é a parte mais interessante, né? Porque, na realidade, ser agente de pastoral carcerária não significa que você vai ser um agente para ir só no cárcere. Você tem outras ações que podem ser feitas, né? E eu sempre digo que a minha comunidade, lá, a Imaculada Conceição, né? Eles são meus parceiros da pastoral carcerária, né? Então, quando eu preciso de um material de higiene, quando eu preciso, né? Então, a comunidade é solícita, ela responde muito abertamente, né? Então, se você se sentir tocado, tem interesse de nos ajudar, de estar junto conosco, né? Pode entrar em contato pelo meu telefone, né? Ou via Mitra, ou via paróquia, né? Porque todas as paróquias têm o nosso contato, né? E aí nós vamos conversar, a gente sempre dá uma formação, porque ser agente pastoral exige formação, porque a gente vai num espaço que tem 1000 restrições, então a gente precisa dar algumas orientações básicas. Nós temos uma orientação a nível nacional, nós temos livros já escritos, né, de outras pessoas que já foram ao cárcere, que nos orienta, né? Uhum. E daí será muito bem acolhido, todos são bem acolhidos, importa ter boa vontade. Acho que muito interessante isso que você colocou, porque acho que era o padre Vitor Coelho da Rádio Aparecida, né, que dizia e os missionários redentoristas têm essa frase, que quem colabora com a missão tem mérito de missionário, né? Sim. Então, na pastoral carcerária é a mesma coisa, quer dizer, você não precisa estar lá na linha de frente
nas visitas aos presídios, aos distritos, ao cárcere, mas você pode estar no apoio, no suporte daqueles que vão fazer esse tipo de trabalho. Então, realmente o trabalho existe. Agora, Cristina, passe então o seu contato, que daí o Everton vai colocar embaixo aí para que as pessoas que acompanham pelo YouTube possam ver na imagem e ver o número do teu contato e as pessoas poderem também anotar. Tá, então meu telefone é 99998 1240. Repetindo. 43 99998 1240. Também nós temos o Padre André, lá no Jardim Pisa, que é o nosso assessor, né? E que acompanha muito de perto a pastoral carcerária, também é um outro caminho, né? Procurar a paróquia do Jardim Pisa, que com certeza o Padre André vai acolher e vai nos dar o suporte para que você venha fazer parte conosco. Isso. Será muito bem-vindo, né? Muito bem acolhido por todos nós, né? E trabalho não falta. Tá certo. A paróquia do Pisa é a paróquia Cristo Redentor. Então procure lá a paróquia Cristo Redentor, no Decanato Sul, e você pode ligar lá que também você tem ali uma fonte de informações bastante rica. Temos um minutinho, Cristina, para você deixar sua mensagem final para a gente. Quero agradecer, Diácono, pela oportunidade de estar aqui e dizer que nós estamos no ano da esperança, né? Do Jubileu da Esperança. Você começou o programa falando disso, do Papa. A semana passada, a Coordenação Nacional da Pastoral Carcerária esteve em Roma, participou junto com o Papa do Jubileu da Esperança, né? E dessa ação tão concreta de terminar o Jubileu junto ao cárcere. Então eu faço o convite a você, né? Lembre-se, né? Todas as vezes que você for julgar uma pessoa que está no cárcere, lembre-se da frase de Jesus: estive preso, me foste visitar. Lembre-se que Jesus também esteve preso, que Jesus também foi condenado, né? Por uma sociedade que o condenou, por uma série de problemas, né? Então, quem somos nós para atirar a primeira pedra? Então, cabe a cada um de nós, enquanto cristão, né, acolher e trazer esse irmão para o nosso lado. Porque de coisa ruim, ele já vê muita coisa, né? Então, se nós, como cristão, não trazê-los, alguém vai levá-lo. Muito obrigado, Cristina, pela sua disponibilidade, generosidade de estar aqui conosco. E você, querido irmão, querida irmã, espero que esses 2 programas que nós tivemos a respeito da pastoral carcerária e dessa realidade de famílias, são irmãos e irmãs nossas que estão aí diante dessa situação e que nós tenhamos, então, um coração aberto àquilo que o Senhor nos inspira nestas situações. Nos encontramos no próximo podcast. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. A família como vai?